capítulo 4, verso 12. Então, o que nós já conversamos sobre esse texto? Sobre o modelo, sobre o trato. Cuidado. Sobre o quê? Caridade, cuidado. O que é caridade? É quando a gente cuida de alguém, se preocupa e quer trazer para o caminho de novo. Um amor com ação. Amor Amor com ação. Isso aí. Não é só falar. Praticar, né? uma banalidade como a gente faz, né? Abraça seu irmão, diga que ama, né? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Fazendo junto. O Evangelho é uma ação em relação à necessidade do outro. O próximo é importante, né? Então, Timóteo precisa ser exemplo. E exemplo é ser modelo. Ele vai forjar pessoas. Não é algo que é só de eu olhar, né? Não é algo de eu só ver e falar assim, eu vou fazer o que esse cara faz. Não, ele vai ajudar as pessoas a serem fiel na palavra, no trato, na caridade, né? Então é uma coisa que ele vai trabalhar para que os outros sejam semelhantes a Cristo, né? Então isso é exemplo para o Novo Testamento. Não é só, eu vou viver da minha forma e se os outros quiserem, ou se... não, você é fiel, então eu vou moldar você. Você é fiel a Cristo, então eu vou forjar você. E forjar significa que não vai ser uma coisa de passar a mão, né? É algo que dói, que faz sofrer. Não é simplesmente adular, né? Como hoje as pessoas estão acostumadas a receber só elogios, né? E não é assim que forja caráter, né? Caráter é forjado pelas coisas que têm que ser endireitadas, né? Aquela coisa do pau que nasce torto vai morrer torto, isso não existe no Evangelho. Pau que nasce torto, Jesus ele endireita, né? E ele endireita usando uma outra pessoa. Por isso que vida comunitária é de suma importância para o cristão, porque é aí que a gente vai notar as falhas, as dificuldades e ajudá-lo a... Oi? Um ajuda o outro. Isso. Um ajuda o outro. Então o Evangelho é diferente, não? O Evangelho é diferente das outras coisas. Não é uma ideologia, mas o Evangelho é a pessoa de Jesus em nós. Então, o verso 12, de novo, diz assim, eu espero que você decore, né? Porque já acho que é a sexta ou oitava vez que a gente está lendo isso aí, né? Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Ser exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, hoje a gente tem que falar sobre ser modelo na fé. Então, que fé é essa que Paulo está dizendo? A fé cristã? A fé no Cristo? Sim.
Porque tem gente que diz da seguinte forma: não, eu tenho fé que Deus vai me dar uma casa, eu tenho fé que Deus vai me dar um carro, eu tenho fé que eu vou ganhar muito dinheiro. É essa a fé? Não. É no Deus vivo, né? Eu tenho fé que Deus vai me dar condições. Condições para quê? Para ter tudo isso que você falou e Não, também cara. o que sobrar para ajudar o próximo. Não. Fé não tem nada a ver com esse negócio de ganhar coisa não, cara. Não é nem... Fé tem a ver com a pessoa de Jesus. Eu tenho fé em Cristo. Eu tenho fé que Ele morreu para me salvar. Então, vocês têm que ler Hebreus 11 para entender o que é fé. E lá a Bíblia vai dizer que eles, por terem fé, eles praticaram a justiça. Olha, incrível, mas está escrito lá. Agora tem gente que tem fé para roubar, né? Que nem tem bandido no morro que vai até o pastor para orar e pedir para Deus ajudá-lo a roubar o caminhão forte e tal. E aí o pastor ora por ele. Isso é fé? Está praticando justiça? Tem gente que ora para traficar, tem gente que ora... não sei quantos vocês já viram os políticos desse país agradecendo a Deus com um monte de dinheiro no meio deles, né? Que eles roubaram, que eles levaram vantagem. Isso não é fé. Isso é pilantragem, é o nome dessa parada. Né? Uma das coisas fortes que Hebreus diz é que o cara que tem fé, ele vai praticar justiça. Né? E aí ainda em Hebreus diz que alguns foram decapitados, outros assassinados, outros jogados à boca de leão. Isso ninguém fala, né? Hoje fé é eu não passar nenhum sofrimento. Sendo que tem que passar. Esse cara tem fé, porque ele não sofre nada. Né? Então isso aí não é fé. Fé no Cristo é você praticar justiça. Se você pratica a justiça, você tem fé. Então, justiça é um termo difícil de se definir, né? Mas o que é o fim último da injustiça? Porque injustiça é o inverso da justiça, né? O que é injustiça? Tudo que é errado. Oi? O que é errado. Então, mas o que é errado? Que Deus não se agrada. O que Deus não se agrada. Mas o que Deus não se agrada? Mentira. Mentira? O mal. Roubar? Mas Adulterar. isso faz o quê? Afastado de Jesus. Injustiça, o fim último da injustiça é a morte. Paulo vai dizer que Jesus venceu a injustiça. Né? Então, se eu venço a injustiça é porque eu venci a morte. Então, o fim último da injustiça é a morte. Então, o que é justiça, então? A vida. É a vida. Mas não é a minha vida. Porque a gente fala assim, não, primeiro eu. Né? Então aí já é injusto porque é primeiro eu. Não. É eu dar vida ao outro. Por que nós falamos que nós fomos justificados? Porque alguém nos justificou, se colocou em nosso lugar. Isso é justificação. Ele se colocou em nosso lugar. Então, quem se colocou em nosso lugar? Porque nós merecíamos a morte, certo? Por nós merecermos a morte, alguém veio e se colocou em nosso lugar. Então, ele tirou a gente da morte. Jesus. Não é? Então, se nós temos fé, o que temos que fazer?
justiça. Se colocar no lugar do outro que está morrendo. Para se colocar no lugar do outro que está morrendo, eu preciso sentir as dores dele. É essa a condição de ter fé. Ah, mas aí tem a fé salvífica, né, que o pessoal fala, palavrão, né? A fé que salva. Mas a fé que salva é essa, que Jesus se colocou no nosso lugar, é por isso ele nos salvou. Então a fé que salva é quando nós nos colocamos no lugar do outro que está sofrendo. Então isso é fé. Fé não é uma coisa que é coisa louca, né, que acontece, né? Fé é você fazer justiça, praticar a justiça, isso é fé, né? Quando você tem a possibilidade de roubar e você não rouba, isso é fé. Quando você tem a possibilidade de mentir, enganar, e você não faz isso porque tem um cara que ama você e você não pode desviar disso. Isso é justiça. Isso traz equilíbrio. Você pode ver que o símbolo da justiça é a mulher com uma venda nos olhos, mas a balança ela está equilibrada. Ela não está assim, nem assim, ela está equilibrada. Isso é justiça. Equidade significa que todo mundo tem direito. Significa que todo mundo tem o mesmo valor. Todo mundo tem que viver, na verdade, né? Se eu tiro a vida de alguém, eu estou sendo injusto. E a justiça faz com que eu tenha fé, né? E aí as pessoas acham que fé é essa coisa. Não, eu tenho fé que Deus vai me dar. Eu tenho fé que Deus vai me dar isso. Eu tenho. Não, cara. Fé é quando eu olho e vejo o que Cristo fez por mim e eu quero fazer pelo outro. Isso é fé, né? Agora, a fé, ela é louca? Não. A fé é como alguns dizem, não, a fé é como um abismo que você pode se jogar e Deus vai pegar você lá. Não, isso não é fé, isso é loucura, né? Né? E você pode ver que a fé que o autor de Hebreus ele coloca é fé sempre em alguém, e esse alguém é Deus, né? E não é fé de dar crédito. Fé é um passo a um lugar que existe um Deus que me ama, e por me amar eu vou fazer com que os outros também entendam que existe um Deus vivo que pode mudar a vida do outro, né? A forma que se fala que a fé move montanhas, isso daí é um folclore? Não, está escrito na Bíblia. Jesus disse, se você tiver fé, você vai mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro. Mas já aconteceu isso com você? De você falar, olha... Não, já ouvi muito, a fé move montanhas. Não, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem a fé que a fé não... Fé é você ver a escuridão, mas saber que depois da escuridão tem um sol, né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é quando nós estamos passando por dificuldade por causa da pessoa que cremos, isso é fé, né? Agora, quando a gente não passa nada, e aí a gente fala, nossa, eu estou sendo atribulado, nossa, que luta, que não sei o que, não. Isso não é fé, né? Agora, quando
uma pessoa ela age pela fé, isso é porque ele está praticando justiça. Eu já falei aqui de um cara chamado José Dilson, né? Você deveria de ler esse livro, né? Nós temos o livro. Esse livro, ele relata a prisão dele no Senegal. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo justiça. A Nauzira também. Ele estava fazendo justiça. Por quê? Porque ele estava tirando as crianças que estavam nas ruas, abandonadas pela família, e levando para ser família com ele, dentro de uma organização que ele mesmo montou. E aí um dos pais viu que ele estava evangelizando essas crianças e disse que esse homem chamado José Dilson tinha abusado dessa criança. E aí, por ser um país muçulmano, no Senegal, ele foi preso e ficou muito tempo preso. Mas o que ele fez na cadeia? Ele começou a se lamentar porque ele estava preso, que ele não precisava disso, que não sei o quê, ia chorar. Não, mano. Ele pediu para um grupo de pessoas mandar Bíblia para ele. Esse é o primeiro passo que ele deu. E depois ele construiu uma cadeia para as pessoas mais velhas, não para ele, porque ele dormia num lugar ruim, mas ele construiu uma cela para pessoas acima de 50 anos, com banheiro e com chuveiro, dentro da cadeia, né? E quando foi inaugurar a cadeia, o delegado mesmo disse que a história daquela delegacia tinha dois momentos, um antes do José Dilson e o outro depois do José Dilson. Tinha um francês que afrontava ele direto, porque o francês ele era ateu. E depois, no final dos encontros que ele teve com várias pessoas, esse francês quis ler a Bíblia, porque ele via no José Dilson o Deus que estava vivo. Isso é fé. Olha a Nauzira no meio da guerra. Isso é fé. Tem uma mulher que vem aqui às vezes, que é a Nauzira Nascimento. Ela viveu na época da guerra em Angola, e quando todos os missionários e todos os estrangeiros, a ONU estava pedindo para subir no avião para poder levar todo mundo embora, ela subiu no avião, mas ela não conseguiu ir embora. Ela desceu e falou: não, Deus me mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui, né? Então ela sofreu, ela teve que fugir por causa das bombas, por causa da guerra, que estava muito difícil, e depois ela ajudou a construir a cidade e o país. Isso é fé. Isso é fé, né? Corre o risco de morrer por causa do outro, né? Tem um outro homem que eu posso falar, que é um médico amigo meu lá de Goiás, que ele poderia ganhar 90 mil, 60 mil por mês. Ele decidiu trabalhar uma vez por semana no hospital público e depois o resto da semana ajudar e cooperar com crianças numa comunidade carente. Isso é fé. Hoje fé é você ter dinheiro. Hoje fé é você falar: eu vou adquirir todas as coisas. Mas a fé que Paulo está dizendo que tem que ser modelo é a fé de entrega, é a fé de se entregar ao outro, é a fé de acreditar que você, se entregando ao outro, você vai ter vida. Não é algo que você vai tirar a vida do outro para você ter vida. Hoje nós vivemos isso, né? Cada um quer tirar a vida do outro para poder viver, né? Mas não, fé é a entrega ao outro para que o outro possa ter vida. Essa é a condição. Quando você percebe que isso está acontecendo na vida das pessoas, você enxerga Deus, e ali é constatado que essa pessoa tem fé, entendeu? Agora, a pessoa que só pensa nela, só pensa nas suas benesses, só pensa em querer adquirir e ter, isso não é fé.
Não é fé, isso é ganância. Né? Isso é ganância. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. A fé é quando eu me entrego. Eu falo assim, eu vou viver para os outros. Não vou viver para mim mesmo. Isso é fé. Essa é a fé modelo que Paulo está dizendo. Não a fé banalizada como hoje, né? Quando alguém morre e as pessoas dizem assim, não, tenha fé que ela foi para um bom lugar. Não, isso não é fé. Né? Fé é quando eu me entrego. Fé é dizer, como Paulo disse para Timóteo na segunda carta a Timóteo, ele diz assim, eu combati o bom combate, né? E ele estava prestes a morrer. Quando ele escreve a carta a Filipenses, ele diz para Filipenses, se alegrem. E ele, depois que terminou de escrever a carta, ele foi decapitado. Estava feliz porque ele testemunhou de Jesus, ele estava morrendo por causa dele. Isso é fé. Né? Essa coisa de adquirir, de matar o outro para viver, isso não tem nada a ver com a fé. O que tem a ver com a fé é quando eu me entrego para viver para Deus, na dependência dele, mesmo se não tiver, se tiver escassez, Coríntia, é falta, né? Quando tiver falta, eu não vou abandonar esse Deus, porque Ele me chamou. Né? Ele vai cuidar de mim. Isso é fé. O resto é banalização. Então, o ser modelo na fé é se entregar ao outro e praticar justiça. E praticar justiça é trazer igualdade, equidade, né? É isso. Agora, quando uma pessoa vai lá na frente e diz da seguinte forma, você está vivendo a sua vida de pobreza porque você não tem fé. Isso está certo? Não, isso está errado. Por que está errado? Porque não depende da minha fé. Depende de um povo injusto. A pobreza nada mais é do que injustiça. Isso é pobreza. Pobreza é injustiça. Ah, mas as pessoas não fazem nada para ter e tal, não. E esses pastores que dizem, não, você tem que ter fé, porque aí você vai ser rico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque teve pessoas na história que se empobreceram e tiveram fé. Se empobreceram por causa dos outros. Então, é uma das coisas que a gente precisa entender. A fé não vai te deixar mais rico. Ela pode te deixar mais pobre. Com certeza. Mas mais rico vai ser difícil. Então você precisa entender essa coisa, que a fé cristã, ela está para que a gente possa se entregar ao outro. Isso é fé. Modelo de fé. Você lê a história, hoje nós temos história brasileira de fé. Antigamente a gente não tinha, as pessoas dava referência do século XVIII na Europa, nos Estados Unidos. Hoje a gente tem experiência de fé, né? Aqui tem histórias. É uma pena que ninguém está relatando essas histórias de fé, mas esse homem que deixa o dinheiro para poder cuidar de crianças de comunidades carentes, esse cara tem fé. Uma mulher que poderia fugir da guerra dentro de um avião e ela decide ficar porque Deus disse que ela precisava cuidar do país, isso é ter fé. Um cara que é preso com diabetes, que sofre pra caramba na cadeia e acaba construindo uma cela para prisioneiros mais antigos sem pensar nele, isso é fé, né? Essas condições de uma fé
rasa, uma fé reducionista como nós temos aqui no Brasil, isso não é fé, né? Não é fé. Fé é quando a gente se entrega, né? Se entrega àquele que nos salvou, se entrega àquele que cuida da gente, né? Isso é fé, né? Então, ser modelo, você pode ser esse modelo, se entregar ao outro e fazer com que o outro tenha vida. Beleza? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Me veio à cabeça um dia que o senhor falou, um momento que o senhor passou que só tinha arroz em casa. Até o Vicente estava com nós, ele também comentou esse episódio aí, que eu acho que foi alguém na casa do senhor, ele estava com fome, o senhor, vamos fazer as coisas, no outro dia não tinha o que comer e alguém bateu na porta logo de manhã, ele bateu na janela do senhor e falou assim, está abrindo comida. Mas isso é a fé dos outros, não é a minha fé não, é a fé dos outros. É a fé do pessoal da casa. A gente vive na fé. Cristão não vive. O que você faz para comer aqui? Nada. Eu não entendo por que as pessoas querem ganhar tanto dinheiro, sendo que você não faz absolutamente nada e você tem tudo para viver. Muito bonito os vizinhos da liberdade Mas do você tem que do trabalhar bazar. também. A gente Eles trabalha. têm movimentar a gente, levam oferta para a gente. Então isso é muita fé. Eles veem que o trabalho aqui da casa não é assim. Cada vez que eu olho lá naquele Quando bazar, chega as aqueles pessoas vizinhos chegando, com ofertas, é muito bom para olha, gente, sabe? vamos trazer isso para A gente vocês, tem que olha. vigiar muita coisa para E muitas pessoas chegam lá no bazar querendo vender as coisas, aí quando a gente fala que é obra do Senhor, que faz parte de uma igreja, Saber isso que é acaba bazar. doando. Milagre de Deus, gente, milagre de Deus, quando a gente olha ali na nossa despensa e a gente não vê tanto alimento entrando. não ver. Se você avaliar, são 2 cestas básicas, 2 pessoas que nos dão cesta básica. E quando você olha, a gente tem para entregar para Itaquá, para entregar para nós e ainda para as pessoas que procura, que está sempre necessitado. Então, é um milagre. Todo dia a gente vive um milagre. Quando a gente come esse pão, essas coisas aqui, todo dia é um milagre. Isso aí, dona Silvia. E saber administrar esse milagre. Oi? Saber administrar o milagre também. Esse é o mais importante. Mas, Para, bem. Ó, eu queria falar uma coisa assim. Você vê que Jesus, ele sempre se preocupa com o outro, com o pobre, com as pessoas necessitadas, né? A gente vê lá em Lucas ele explicando para as pessoas, quando ele estava lá, ele falando para o pessoal, olha, quando você for numa festa, bodas, né, que eles falam, não se assenta logo nos primeiros lugares, mais ou menos assim. Senta num lugar, até que, pra quê? Para que o anfitrião da festa não fale, ó, sai daí desse lugar, porque eu vou pôr outra pessoa. Senta num lugar que aí você vai ter lugar. Ele falando, aí depois ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala assim, quando você der uma festa, chama os pobres, chama os necessitados, os aleijados. Quem quer fazer uma festa? Quem faz uma festa e sai aí chamando os aleijados da rua, os pobres, os necessitados? Aí ele fala assim uma coisa mais interessante ainda, porque se você chama os seus amigos ricos, eles vão poder te recompensar. Eles vão poder fazer uma festa depois e falar assim, vou convidar eles para ir. Mas ele fala assim, olha, chama os pobres, os aleijados, porque eles não vão ter como te recompensar. Vocês já perceberam que
o caminhar com Jesus é totalmente contra, assim, é direção oposta daquilo que a gente está indo, daquilo que muitas vezes é ensinado pra gente, né? Fazer uma festa, chamar as pessoas que nunca vão poder te retribuir, não é isso que você quer fazer. Você quer chamar uma festa, chamar uns amigos, depois, se eles fizerem uma festa, eles vão te chamar também. Não, e Jesus fala, não é nada disso. Se você, eu acho que o que ele quis dizer, você pode até ir numa festa dessa. Mas se você puder fazer uma festa dessa, faça isso. Então, é totalmente contra aquilo que a gente ouve. Totalmente fora de uma realidade que a gente ouve, né? A própria, muitas vezes a igreja, ela não quer convidar o povo. Quantas pessoas vêm aqui na nossa casa tomar banho porque não pode tomar banho numa igreja aqui perto da nossa redondeza? Eles vêm aqui, posso tomar um banho? Posso comer aqui? Por quê? Porque em outro lugar não pode comer. Então, o evangelho é isso, fé é isso, né? Complicado. É isso aí, Bia. Vocês querem falar? Amém? Amém, vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que a gente tem de ouvir todo dia a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter fé no Senhor para nos entregar aos outros. E que as pessoas que o Senhor nos levar, possamos dar a vida por elas. E que assim a gente possa viver uma vida conforme o teu coração, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fala, Lúcio. Foi bom.